Oi, pessoal, que saudades que eu já estava de vocês. Nosso assunto hoje é muito interessante, pois um dos temas dessa nossa aula é soluções tampão. E uma solução tampão simplesmente nos permite a vida. Sabe qual é ela? O sangue humano. A gente diz que o sangue humano é tamponado em pH 7,4. O que quer dizer isso? A gente vai descobrir. Bem, me acompanhe que vamos dar início à nossa aula de equilíbrio iônico 3. Bem, a primeira coisa que precisamos fazer é uma revisão caprichada na força dos ácidos e das bases. Vamos ouvir um texto? Grau de ionização alfa é a razão entre o número de moléculas dissociadas e o número de moléculas dissolvidas. Bem, note uma coisa então que é o fundamental. Eu tenho que ter uma substância com moléculas, ou seja, uma substância covalente. Só que ela, ao se dissolver em água, ela se ioniza. Eu vou comparar então quantas moléculas foram dissolvidas e delas quantas se dissociaram. Acompanhe então comigo. Eu vou dividir o número de moléculas dissociadas pelo número de moléculas dissolvidas. A isso chamaremos de alfa, grau de ionização. Observe então que esse alfa é sempre um número menor do que 1, porque nem todas as moléculas que foram dissolvidas se ionizam, naturalmente. Iniciaremos então vendo os ácidos. E vamos classificar os ácidos em função do alfa. Começamos com os ácidos fortes. Ácidos fortes apresentam um alfa maior do que 50%, ou seja, mais da metade das moléculas se ionizam. Também temos os ácidos moderados, também chamados de semifortes, onde o alfa fica entre 5% e 50%. E, finalmente, temos os ácidos fracos, com um alfa inferior a 5%. Ainda falta uma coisa. Vamos dividir o estudo nos hidrácidos e nos oxiácidos. Você lembra, eu tenho certeza, hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio, enquanto que oxiácidos, naturalmente, o nome está dizendo, são aqueles que têm oxigênio. Me acompanhe no esquema dos hidrácidos. Fortes são os hidrácidos mais conhecidos, o HCl, o HBr e o HI. Moderado, um único hidrácido, o HF. E fracos, todos os demais hidrácidos. Agora, nos oxiácidos, a situação é bastante diferente. Vamos definir um número N, que é o número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio ionizáveis. Esse N pode apresentar vários valores. Esse N pode ser 0, 1, 2 ou 3. Vamos ver cada caso. Novamente, me acompanhe no esquema. Muito fortes são aqueles ácidos que têm N igual a 3. Na prática, um único ácido é assim, HClO4. Você lembra do nome? HClO4 apresenta cloro com NOx mais 7. NOx mais 7, prefixo per, ácido perclórico, simplesmente o ácido mais forte da química. Com N igual a 2, temos vários ácidos. Observe no exemplo. N igual a 2, H2SO4, 4 menos 2, 2. Isso é um ácido forte. Já os moderados são aqueles que apresentam N igual a 1. Um dos mais importantes é o H3PO4. E, finalmente, ácidos fracos apresentam N igual a 0. Um exemplo interessante, HClO, ácido hipocloroso. Temos aqui uma situação que é necessário falar. Como há pessoas que escrevem H2CO3, dá a impressão que temos uma exceção. Porque, repare, no H2CO3, N é igual a 1. Seria um ácido moderado. Mas não existe substância alguma a qual a gente possa dar realmente o nome de ácido carbônico. Em verdade, H2CO3 é uma solução de água e CO2, e que apresenta os íons H+, e HCO3-. Veja na fórmula comigo. Repare só. Água líquida, CO2 dissolvido em água. Reação H+, aquoso, e HCO3- aquoso. O H+ confere uma certa acidez ao meio, mas o número de moléculas que realmente se ioniza é muito baixo.
Você faz ideia de quanto é que é o alfa para isso? Claro que você não faz ideia. O alfa é apenas 0,18%. Repare, 0,18 em 100. Ou seja, multiplicando por 100, 18 em 10 mil, 9 em 5 mil. Ou seja, de cada 5 mil moléculas de CO2, 9 seguem esse esquema. É um número muito baixo para que a gente possa dar alguma coisa o nome de ácido carbônico. Isso, uma solução de CO2 em água, com alguma ionização em H+, e HCO3-. Bem, vamos então agora ver as bases. As bases só têm bases fortes e bases fracas. Vamos ver primeiro as bases fortes? Bases fortes são os hidróxidos alcalinos e os hidróxidos alcalino-terrosos, apenas. Como bases fracas, teremos todos os demais hidróxidos, incluindo aí o hidróxido de amônio. Eu quero te lembrar, não existe também nenhuma substância que possa ser chamada de hidróxido de amônio. Na verdade, o que é hidróxido de amônio? Uma solução aquosa de amônia, que as pessoas chamam de hidróxido de amônia para lembrar das propriedades básicas da amônia. Mas eu tenho certeza que você não precisa disso. Você lembra muito bem que o nitrogênio é do grupo 5A. Consequentemente, 5 elétrons, usa 3 em ligações e sobra um par de elétrons livre, que é quem vai dar a basicidade da amônia. Confere? Estamos preparados para ir para o nosso próximo tema. Qual é? Hidrólise salina. Repare uma coisa, hidrólise salina, hidrólise de sais. Afinal de contas, o que a gente vai estudar? Nós já estudamos pH de ácidos, pH de bases. Sabemos como funcionam ácidos e bases. O que nós vamos ver então agora? As soluções salinas. Daria a impressão que todo sal é neutro. Falando melhor, que toda solução aquosa de sal é neutra. Positivamente, isso não é verdade. Uma solução aquosa de um sal pode ser ácida, pode ser básica, pode até ser neutra. Como é que a gente vai saber isso? Estudando detalhadamente o que é hidrólise salina. Professor Nelson, para de enrolar. O senhor já falou isso 20 vezes. E, afinal de contas, o que é hidrólise salina? Agora vai. Hidrólise salina é, se existir, a reação inversa da salificação. Observe então comigo no esquema. Salificação é a reação de um ácido e uma base, fornecendo sal e água. Logo, a reação de hidrólise salina é a contrária dessa, ou seja, um sal, ao ser dissolvido em água, se transformando num ácido e numa base. Vamos nos preparar agora para estudar um grande quadro que é quem vai matar completamente essa charada de hidrólise. Vamos ver o quadrão da hidrólise salina. Veja então como vai funcionar esse quadro. Esse quadro apresenta 4 colunas. Na primeira, nós vamos particularizar o sal, a origem dele, se ele vem de um ácido forte ou fraco, se ele vem de uma base forte ou fraca. Na segunda coluna, será a coluna da hidrólise, onde vamos dizer apenas sim ou não, se há hidrólise, se não há. Na terceira, o caráter da solução, dizendo se ela é ácida, básica ou neutra. E, finalmente, a coluna do pH, onde vamos posicionar se é 7, mais que 7, menos que 7. Observe, então, que, de uma certa maneira, a coluna do pH é uma coluna qualitativa. Nós não vamos dar o valor do pH, apenas vamos dizer se ele é 7, menos que 7, mais que 7, ou seja, posicionar como ácido, básico ou neutro. Veja, vamos analisar a primeira linha útil do nosso quadro. Repare só, um sal que provenha simultaneamente de ácido forte e de base forte. Esse é o caso, digamos, mais crítico. Ácido forte e base forte não permitem a hidrólise. Logo, não vai haver hidrólise, nada vai acontecer, consequentemente, a solução permanece neutra e seu pH é 7. Resumindo, sal de ácido forte com base forte. Não há hidrólise, o caráter da solução é neutro e o pH é 7. Essa é a única moleza que nós pegamos. Em todos os outros casos, vai haver hidrólise, porque um dos dois, o ácido ou a base, pelo menos, vão ser fracos. Observe o primeiro caso de hidrólise. O ácido de origem é forte,
mas a base de origem é fraca. Vai haver hidrólise? Sim. Repare quem predomina. Se o ácido é forte e a base é fraca, claro, predomina o caráter ácido. Teremos então uma solução ácida, e se a solução é ácida, o pH é inferior a 7. Repara, vê se está certinho. O ácido é forte e a base é fraca. Se o ácido é forte, ele predomina. Haverá hidrólise por culpa da base fraca. O caráter predominante, o caráter ácido. O caráter forte, caráter ácido, pH menor do que 7. Vamos inverter a situação? Imagine agora que quem é forte é a base de origem. Então repara, o ácido é fraco, a base é forte. Há hidrólise? Sim, claro que há hidrólise, por culpa do ácido fraco. Quem é que predomina? A base. A base é forte, o ácido é fraco. Logo, o caráter da solução será básico. E solução básica tem pH maior do que 7. Vamos ao caso final. O caso final é crítico. Repare, tanto o ácido de origem quanto a base de origem, ambos são fracos. Aí todo mundo pensa, então é neutro. Não, não é neutro não. Quer dizer, até pode ser que seja neutro, mas eu não sei dizer isso qualitativamente. Eu vou precisar de dados quantitativos para julgar. Então veja o que eu posso fazer qualitativamente. Me siga no esquema. O ácido é fraco, a base também. A hidrólise? Sim. E o caráter? Imprevisível, eu não sei. Eu não sei entre esses dois fracos quem predomina. Logo, pH, eu nada sei afirmar. Repare, é diferente do caso em que ambos são fortes. Quando ambos são fortes, nada acontece. Não há hidrólise, não há reação. O meio é equivalente à água pura. Logo, eu posso garantir que o pH é 7. Nesse caso, não. Há hidrólise, uma reação ocorreu. E quem predominou? Não sei. Quanto será o pH? Nem imagino. Mas eu tenho a certeza que alguns exercícios aclararão tudo. Vamos prever umas reações? São preparadas soluções dos sais a seguir. Verifique se elas são ácidas, básicas ou neutras. Bem,